Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Oi. Quem não me conhece, meu nome é Daniele. Passei pelo vestibular do ano passado. E eu acho que nessa quarentena eu decidi vir ajudar as pessoas que estão passando por vestibular esse ano. Eu não sou nenhuma expert, até porque eu fiz o Enem 2 vezes só, e uma pra valer. Eu vou passar 100% da minha experiência e do que eu gostaria que tivesse me falado mais no meu ano de vestibular. Eu tenho 18 anos, eu prestei o vestibular no ano passado, em 2019, e passei na federal do meu estado para medicina veterinária. Tadinha. E eu estudei bastante, inclusive, e eu vim passar pra vocês algumas diquinhas de que com certeza vai mudar a rotina de estudos. E quando eu parei pra pensar depois, fez toda a diferença. Prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Primeiro passo, você precisa ter em mente qual curso você quer. Aí eu não tenho certeza. Gente, até hoje eu não tenho certeza, tá? Pra ser sincera, meu Sou realista, eu sei que não, meu irmão. pai e minha mãe vão ver isso e vão surtar. Enfim, você precisa ter uma certeza de qual curso você vai prestar. Porque isso define o grau de intensidade com a qual você vai colocar nos seus estudos. Por exemplo, no início do ano, eu não vou contar minha trajetória aqui porque isso é para outro vídeo. No início do ano, eu pensava em um curso difícil. Eu pensava em direito. Minha cabeça sempre foi muito de humanas, então eu não tinha outra coisa em mente. Direito ou publicidade, jornalismo, essas coisas. Mas eu coloquei na minha cabeça direito para que eu pudesse ter uma intensidade maior nos meus estudos. Se eu não passasse em direito, com certeza eu passaria num curso um pouco menor. Enfim, no meio do ano foi mudando minha cabeça, até que eu caí na medicina veterinária. Eu falei, não, no meio do ano eu decidi, eu quero fazer medicina veterinária. Qual a diferença que isso faz? Quando você estiver estudando, você vai conseguir mentalizar, ter uma direção. Quando não tô conseguindo focar, você vai parar, vai respirar fundo e vai pensar, quero esse curso, imagino assim profissionalmente, preciso dessa nota de corte, você vai ter tudo mentalizado na sua cabeça e foi algo que me ajudou. Seja quando eu tava achando que eu ia prestar direito, seja quando eu tava achando que eu ia prestar medicina veterinária. Daniele, eu não sei qual curso eu vou fazer, não tenho ideia, eu só tô estudando e vamos ver o que vai dar. Olha, tenta então botar na sua cabeça um curso que você faria que é o mais difícil. Coloca nem que seja medicina, pensa, vou estudar pra medicina, acabou, quero passar. Ó, eu sou o Edward. Enfim, estuda. Foca nisso de mentalizar o curso que você quer, estudar para aquilo, que vai tornar mais fácil, pode ter certeza. Passo 2. Não tenha vergonha. Daniela, em que quesito? Eu fui uma pessoa sempre que, vamos dizer assim, que eu perguntava muitas coisas na aula, às vezes pra fazer gracinha, às vezes porque eu realmente não entendia, mas eu não tinha muita noção, eu não filtrava muito se era o momento certo de fazer pergunta. Isso, riam de mim, essas coisinhas assim, zoavam bastante. E no terceiro ano, eu cheguei focada, eu vou passar numa federal, acabou. Vou perguntar quando eu tiver dúvida, vou levantar a mão quando eu tiver dúvida. Porque, gente, não é brincadeira. Você não pode pensar, ai, poxa, a pessoa vai rir de mim, não vou perguntar. Você vai pra casa com dúvida? Cara, é o seu futuro, entendeu? Desliga as pessoas ao seu redor. Óbvio que você precisa ter um filtro, você precisa ter um senso de que há momentos e momentos. Tem momentos que o professor tá explicando uma matéria X e você quer tirar de outra matéria. Calma, que tem a resolução. Era o que eu fazia. Eu estabeleci um sistema. Perguntava para os professores se eles podiam me responder depois da aula, tirar minha dúvida depois da aula. Muitos professores, ainda bem na minha escola, me atendiam muito bem. Quando terminava a aula, eu ia lá com o meu livro, com o meu resumo, enfim, tirava as minhas dúvidas. Tinha professor que não tinha tempo de tirar dúvida depois da aula, porque tinha que trocar de unidade, enfim. Então, eles me passavam o e-mail deles e eu pedia lá por e-mail as dúvidas. Normalmente, eles me respondiam. Tire suas dúvidas. Se no meio da aula você tem uma dúvida, acho que aquela dúvida dá pra ser respondida depois, beleza, espera a aula terminar. Se você acha que dali pra frente você não vai conseguir entender, levanta, professor, não entendi. Tenha a humildade, tenha a consciência de que você tá ali pra aprender, o professor tá ali pra te ensinar, e dane-se quem ri de você por isso. Anyways, isso com certeza foi um dos fatores maiores pra me fazer passar. Eu nunca fui uma pessoa inteligente, meu pai vai me bater se ele ver gênio, não sei o que, nunca. Eu sempre fui uma pessoa muito esforçada. Coloquei na minha cabeça que eu queria aquilo, não entendi, eu vou perguntar. Porque aquilo ali é algo que eu quero. Você tá ali pra aprender. Então, tire suas dúvidas, não se tenha vergonha e saiba filtrar. Me ajudou muito foi essas tira dúvidas depois da aula, na hora do recreio, enfim. Essa é uma dica que eu tenho para dar. Tá, vamos lá. Se você tem condições, busque cursos que vão ajudar
você aprimorar os seus conhecimentos. Eu tinha muita dificuldade em matemática, até porque matemática é bem pesado no Enem, são 45 questões. Redação é algo que também eu precisava focar muito. Fiz um curso de matemática, um curso de redação, de matemática pessoal do Sigma. Vou deixar até o Instagram deles aqui na descrição. Redação eu fazia com a Jocimara, linda, teve muita paciência comigo. Enfim, fez toda a diferença. Deixar aqui embaixo o Instagram dela. Então, se você tem condições, vai atrás, apesar de conteúdos bons no YouTube, de graça na internet. Outra coisa que fez uma certa diferença no meu terceiro ano, entender que não adianta você comer a matéria. Calma, eu ouvia muito, não se cobra, é tudo certo, gente. Não é bem assim. Você vai se cobrar, você vai ser duro com você, você vai se desesperar. Mas entenda que o seu cérebro trabalha de maneiras que você não consegue controlar muitas vezes. Meus professores falavam que o cérebro de nós, seres humanos, eles conseguem focar, eu acho que durante 1 hora no máximo, alguma coisa assim, focar mesmo em uma coisa, 50 minutos. Depois ele vai e começa a se distrair. Então você tá estudando, do nada você vai uma forminha, bacana. Então assim, entenda que seu cérebro trabalha de maneiras que você não pode controlar. Aprenda a ter os seus momentos de estudar e relaxar. Não adianta nada você ler e tentar estudar se sua mente não está focando naquilo. Não adianta nada, vai ser uma perda de tempo. Enfim, tudo que o professor passava no dia, pega um caderno. Quando terminava cada aula eu anotava, tá, hoje o professor passou Revolução Inglesa. Fazia quadradinhos do lado. E de tarde, quando eu ia estudar, ia marcando. Quando eu dava o check lá, fazia tudo muito colorido, assim, pra eu ficar bem, tipo, isso aí. Enfim, quando eu dava o check lá na matéria, o meu cérebro parecia que ele estimulava, ficava satisfeito. Tá, já foi. E, gente, quando acabava tudo, era um sentimento de realização, sabe? Eu não aconselho você gastar seu tempo, fazer um cronograma de estudo pro ano todo. Depois você não vai usar, lindo. Você vai ter matéria acumulada. Você vai atrasar várias coisas. Pessoal da EAD, pega o que o professor passou, as aulas que você teve no dia e estude ela. Se afobe em estudar matéria, foi algo que eu fiz, inclusive, que não foi bom. Eu pegava no início das aulas, eu estudava, tipo, o professor passou uma folha de história, eu estudava o capítulo inteiro, achava que tava arrasando. Não. Mas na verdade só me causou cansaço mental. Os professores da sua escola, eles fizeram aquele programa por um motivo. Então acompanha uma escola particular com a EAD, acompanha o que o professor tá te passando. Anote, coloca post-it, faz no celular, para que isso te incentive a continuar. Pessoal que não tá tendo EAD, instituição pública, sei que é muito complicado nessa situação. Eu tô na federal agora, não tô tendo aula EAD na universidade também. É complicado, principalmente para você que tá passando pelo vestibular esse ano. A gente não sabe como é que vai ser, não foi cancelado ainda. Não desanima, mentalize o seu foco. No YouTube, como eu disse antes, com certeza agora nesse momento de quarentena deve ter muito mais material disponível para você. Continua indo atrás, não desiste. É complicado. Eu não sei como tá sendo pra vocês, não tô na pele de vocês. Mas o quê? Gente, outra dica polêmica aqui, que eu também não sou experiente o suficiente em Enems para dizer. Porém, eu vou dizer, não foca em matérias complexas na área de humanas. Cara, estudo básico. 2 anos pra cá o Enem tem modificado um pouco o seu conteúdo. Inclusive, do ano passado foi bizarro. Eu fiquei pistola. As minhas apostilas da parte de história estão todas grifadas. Eu estudava história à beça, me decepcionei demais. Então, o que eu tô recomendando pros meus amigos que vão tentar vestibular esse ano, não se preocupem muito com história. Eu posso, talvez, estar falando uma besteira aqui, você vai chegar na prova e vai ver um monte de coisa de história e vai mudar do nada. Estude muita interpretação, seja pra língua portuguesa, seja pra história, seja pra geografia. Vai fazer muita diferença. Geografia eu recomendo você estudar o básico. Latitude, longitude, de graus, que cai bastante, mapas básicos, assim. Falando aqui como se eu fosse experiente, né? Eu fiz 2 anos de Enem, tudo bom? Eu também tenho falado com os meus amigos, eu falo brincando, mas de verdade, eu acho que eu teria feito isso ano passado se eu soubesse. Estuda algumas palavras do dicionário. Quem fez o Enem do ano passado sabe que muitas questões você dependia de saber o significado de uma palavra. Uma palavra complicada que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que eu deveria saber o significado para responder a questão. Aprender umas palavras novas, seja lendo jornal, seja lendo pesquisas, artigos, o dicionário mesmo. Aprenda palavras novas. Palavras que não estão no seu vocabulário normalmente, mas que você vai precisar saber para responder uma questão. Todo mundo sabe que redação e matemática são 2 pontos bastante importantes na prova, né? Te daria uma dica, assim, a focar em 3 pontos: interpretação, matemática, redação. Só deixa claro, eu não fiz nenhuma questão de física que envolvia conta no Enem. Tudo bom. E eu me dei bem. É porque
já tem a prova de matemática e depois você pega outra prova para fazer várias contas. Então, o que eu recomendo é estudar muita teoria dessas partes de natureza, principalmente teoria. Acredito que física, a maioria das contas demanda muito tempo, entendeu? Então, eu preferi focar em teoria e tentar me dar bem nessas questões. Dicas pequenas que parecem irrelevantes, na verdade, mas quando eu coloquei em prática fizeram muita diferença de verdade para eu ser aprovada na federal. É isso, tente se manter são, é complicado, ainda mais nesse momento de isolamento que a gente tá vivendo. Mentaliza o que você quer, mentaliza qual é o seu sonho. Eu parei de olhar o estudo para passar na federal como uma obrigação, passei a olhar como um sonho. Quando eu entendi que aquilo ali era o meu futuro e que eu devia sonhar com aquilo, eu passei a sonhar com essa vaga. Isso mudou o meu jeito de olhar pros estudos. Eu fiquei, gente, que tá uma merda, que eu não queria estudar, eu queria só dormir a tarde toda. Óbvio, a maioria dos meus dias, na verdade, eram de estresse e vontade de socar alguém. Mas ajudou a passar por essas coisas, essa mentalidade de que era um sonho, era uma vontade, era um futuro. Foram coisas que me ajudaram de verdade. Eu falei muito da minha experiência, assim, no terceiro ano. Quem sabe eu não trago um videozinho pra isso, né? Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tu quiser se inscrever, você se inscreve. Se você não quiser, o que eu posso fazer? Nada. Eu só vou postar isso. Se você tá vendo isso, acredite que eu passei por uma provação de Deus, tá? Eu tô postando é porque eu tô encorajada demais. Curte o vídeo se te ajudou de alguma maneira. Podem também deixar dúvidas aqui. Eu não sou experiente, mais uma vez, eu não sou experiente, eu não tenho formação nenhuma, mas eu tô passando 100% da minha experiência, do que me ajudou e do que não me ajudou. Então eu quero ajudar outras pessoas com isso, principalmente as que não estão sendo favorecidas nesse momento. É isso.